Vamos dar início à nossa reunião, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Queria pedir a você, por favor, a sua atenção agora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia, por esse domingo, que é um domingo de Páscoa. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela bênção de poder estar aqui nessa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concede poder adorar e bendizer ao Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor, uma vez mais, receba o nosso louvor, receba as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que o Senhor, ó Deus, se sinta à vontade entre nós. Que o Senhor seja em tudo glorificado entre nós. Que em tudo o Senhor tenha a primazia e a preeminência. Nós oramos pedindo que os irmãos que estão a caminho possam chegar a esse lugar guardados e protegidos pelo Teu poder. Que seja uma manhã de adoração, uma manhã, ó Deus, aonde o Senhor venha falar ao Seu povo, uma manhã onde, ó Deus, todos que aqui estão sejam abençoados com a Tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra, por favor, a sua Bíblia. O livro de Salmos. Salmos, de número 27. Salmos de número 27. Quem achou, por favor, ponha-se de pé, vamos ler todos juntos. Podemos ler aqui na tela, irmãos? Sei que você abriu a sua Bíblia, mas se você puder acompanhar aqui, vamos ler todos juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, e não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários,
pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ver todos esse último versículo? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Paulo vai dizer que quando a gente se reúne, uns trazem salmos, outros trazem cânticos, outros trazem palavra de revelação. Ou seja, a ideia neotestamentária de reunião da igreja sempre foi levar, sempre foi de entregar alguma coisa. Ele fala sobre levar salmos. Eu gostaria que você praticasse isso agora. Você vai recitar esse salmo aqui para o seu irmão. Nós vamos declarar uns sobre a vida dos outros. E eu tenho certeza que esta palavra vai entrar como um bálsamo no coração dele, amém? E assim também como vai cair como um bálsamo no seu coração, amém? Para quem está ao seu lado, declare essa palavra. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Para ensaio tá bom, vamos falar de novo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quantos podem dizer amém e aplaudir ao Senhor? Vamos adorar a Deus, irmão. Vamos adorar ao Senhor. Xana.
das nossas vidas e que ressuscitou. Aleluia. Chamamos por Ti, Senhor, nessa manhã. Chamamos pela Tua presença nessa manhã. Nos envolve com esse amor. Toca-nos, Senhor. Neste lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor, tu que estás sobre os querubins, tu estás entronizado em meio aos serafins, Jesus, tu estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás assentado sobre o trono de glória. Tu estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem, 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 vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar, Senhor, enche este lugar, enche este lugar, enche as nossas vidas, Senhor. Queremos te exaltar nessa manhã, nessa noite, para você que está assistindo de casa. Exaltamos o nome do Senhor, aquele que está acima de todo nome, de todo poder, de toda glória. Seja entronizado, seja engrandecido. Aclamamos o teu nome,
este lugar, Senhor. Oh, enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Aleluia. 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 Ele é Deus acima de todas as coisas. Toda glória e toda honra é dele. E mesmo assim ele se levanta do trono para escutar o nosso clamor. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. A sala do trono mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus, me leva. A sala do trono mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Ele é lindo, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Lindo és. Glória a eu te dou, Jesus, Jesus. Sempre, amém.
Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, eu entrego tudo, eu entrego tudo, eu entrego tudo. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Aleluia, aplauda o Senhor. Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. E a nossa adoração, neste momento em que estamos prostrados diante do Senhor, manifesta ainda mais a Tua presença entre nós. É a Tua presença que faz diferença na nossa vida. É a Tua presença que nos direciona o caminho. É a Tua presença que nos orienta a vida. Obrigado, Senhor, por essa doce presença, por essa presença maravilhosa aqui entre nós, nesse momento. Que seja verdade no coração de cada um aqui, mesmo aqueles que estão passando momentos mais difíceis, seja a Tua presença que faça toda a diferença na nossa caminhada, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Na medida daquilo que você pode, cumprimente as pessoas que estão à sua volta, na medida que você pode. Ou seja, alguém pode dar um soquinho, outra pessoa você pode dar um tchauzinho. Quando você está mais perto ainda, você pode até dar um abracinho. Mas assim, tem que estar quase assim, isso é coisa de marido e mulher só. Amém? Bênção de Deus podermos estar juntos nesse domingo de Páscoa, não é? Graças a Deus, porque Ele está vivo. Vou dizer de novo, graças a Deus porque Ele está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a minha vida encontrou sentido. Porque Ele vive, as promessas dEle se concretizam na minha vida, na minha experiência, na minha caminhada. Porque Ele vive, tudo que Ele disse encontra respaldo,
que ele não disse coisas e ficou sepultado depois de 3 dias, absolutamente. Ele está vivo. Você pode dar essa notícia para as pessoas? Essa foi a grande notícia do Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. E quando aquela mulher correu para os discípulos de Jesus e disse: Ele está vivo. Foi a grande notícia. A grande notícia. Naquele dia, 2 discípulos estavam indo embora. Naquele dia da ressurreição, 2 discípulos estavam desistindo. Eles são conhecidos como os discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam indo para casa, voltando para a sua vida, desesperançados, angustiados, frustrados, uma frustração a partir de uma tristeza, de uma expectativa equivocada. Eles estavam indo embora, até que Jesus apareceu no caminho deles. E ele foi conversando acerca da palavra no coração deles, foi conversando, e de repente eles chegaram no lugar e Jesus fez como que quem fosse embora, fosse seguir a viagem. E eles disseram: fica com a gente. A noite já está chegando, a estrada perigosa, fica conosco. Depois a gente fez uma música, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os dias dos discípulos, os discípulos de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Quem aqui nunca ouviu essa música? Nunca ouviu. Eu acabei de cantar. Então você ouviu já. Essa é a piada mais velha que eu faço aqui. Quando eu faço aqui, a Núbia fala assim: mas de novo? 32 anos ouvindo eu falar isso, né, amor? Uma santa mulher, né? Santificada pela minha presença. Mas assim, ele então faz que vai embora, eles chamam, ele fica, e ele então parte o pão. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles veem que é Jesus. E eles ficam felizes. Ao mesmo momento que os olhos deles se abrem, eles veem que é Jesus, Jesus desaparece. Aí aquilo que era uma verdade para eles endurecida, embrutecida, uma verdade estruturada na realidade do seu tempo, as estradas à noite eram perigosas, perdeu o sentido. E eles voltam correndo para Jerusalém para encontrar com os discípulos. E o que eles dizem quando eles chegam lá nos discípulos? Ele está vivo. Ele apareceu para nós. No caminho da nossa desistência, no caminho da nossa tristeza, no caminho da nossa frustração, no caminho da nossa dor, no caminho da nossa angústia, Ele apareceu para nós. Quantos podem dizer: Ele está vivo? Quantos podem dizer: Ele apareceu na minha vida, no dia das minhas tristezas, no dia das minhas angústias, no dia das minhas mágoas, no dia das minhas amarguras, no dia da minha desistência, no dia que eu não aguentava mais, Ele apareceu para mim, porque Ele está vivo. Esta é a maior mensagem desta manhã, de domingo. Alguns estão assistindo essa reunião à noite, mas essa é a maior mensagem desse domingo de Páscoa, também chamado como Domingo da Ressurreição. E nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, fazendo desse momento um momento de gratidão, por Ele ter se transformado a nossa Páscoa. Ele nos fez transitar por essa passagem, Páscoa, essa passagem da morte para a vida. E nós vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas, agradecendo a Ele. Se você precisar usar uma das máquinas de cartão, é só você levantar as mãos. Tem a Silvane, tem a Sidneia e a Nalva, que estão se transformando em especialistas nesse negócio de uso de cartão. Tanto usar a máquina quanto usar o cartão. O Alan já sabe disso, né? O Alan sabe como é que a Sidneia ficou especialista em usar cartão, nesse sentido. Então, se você precisar, é só chamar, levantar a mão, nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, assim, agradecendo a Deus por Ele, nosso irmão Beto está agradecendo e oferecendo esse culto em gratidão pelo emprego da filha. É isso mesmo, Beto? Qual é a filha? A mãe dela? Nayara, né?
Mudou de emprego? Conseguiu um emprego? Entendi nada agora, Beto. Um colégio melhor. Mas aqui no Rio ou lá em Resende? Aqui no Rio? Que beleza, hein? Graças a Deus, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa bênção aí que o Beto e a Conceição estão dando. Conseguiu um emprego melhor no meio da crise, né? No meio da pandemia, os índices assustadores, né? O desemprego alarmante, e ela conseguiu alguma coisa melhor. Graças a Deus, o Senhor faz coisas lindas, né? O Senhor faz coisas maravilhosas. Eu só não vou repetir aquela frase que as pessoas dizem, Deus é fiel, porque se ela não tivesse conseguido o emprego, Deus continuaria sendo fiel mesmo assim, né? Se ela tivesse desempregada, Deus continuaria sendo fiel. E muitas vezes a gente fica fazendo expressões assim, Deus é fiel quando parece que alguma coisa dá bem, que a gente esquece que Ele é fiel quando a coisa dá ruim. Deus é fiel independente das nossas condições. A gente pode estar com a conta estufada e explodindo de dinheiro. Deus é fiel. Mas eu posso estar duro que nem um coco. Sabe aquele coco seco que não tem água? Que a gente abre pensando em comer um coco assim, não tem nem coco lá dentro. Deus é fiel nesse momento também. Porque Deus não muda. Deus não sofre variação. Deus não sofre sombra de variação. Ele é do jeito que é, desde a eternidade. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é amor. Ele é o Deus que nos conforta, que nos consola, que se importa conosco. Deus não se importou. Lá não. Deus fez um negócio lá. Não. Ele continua trabalhando, irmão. Você pode nem estar vendo, mas Deus continua trabalhando. Você pode não estar entendendo, mas Deus continua fazendo. Não sei nem se vai ser possível no próximo culto, mas hoje eu acordei com uma canção. A canção me acordou. Uma música que não sei se a gente já cantou aqui, Xana, não compreendo os teus caminhos, mas lhe darei a minha canção, daquele japonês, o Juliano Som. Não compreendo os teus caminhos, mas lhe darei a minha canção. Doces palavras lhe darei. Eu não entendo. Tem coisas que eu não consigo entender. Eu acordei hoje com a memória de amigos meus, que já foram. Homens fiéis, homens bons, que a vida não se sabe como levou embora. Me lembrei de um amigo meu que é vivo até hoje, mas sofreu um acidente com outro que morreu. O Afonso faleceu naquele acidente quando eles estavam fazendo uma viagem missionária no Nordeste. Um acidente de carro terrível. Samuelzinho, era um dos pastores mais entusiasmados, mais conectados, mais santos que eu conheci na minha vida. Um moço cheio do Espírito Santo, fazendo uma obra no Nordeste linda, fazendo um trabalho maravilhoso. Naquele acidente ele perdeu massa encefálica, e ele perdeu mobilidade, ele perdeu capacidade de fala, ele perdeu capacidade de várias coisas. E quando eu acordei com essa canção hoje, eu me lembrei deles. E eu disse para o Senhor, eu não compreendo os teus caminhos, mas eu vou continuar lhe dando a minha canção. A gente não compreende tudo nessa vida. Nós não vamos entender tudo. Nós não vamos entender porque homens piedosos e fiéis fazem parte desse número de 330 mil mortos no Brasil. Homens e mulheres piedosas e fiéis tombaram diante dessa Covid. Nós não estamos imunes, mas nós vamos continuar dando a nossa canção a Ele, independente de qualquer coisa, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Não depende do que acontece, depende de quem é o Senhor e como eu entendo quem é o Senhor.
Você consegue não compreender, mas adorar? Não compreender, mas elevar um hino ao Senhor? Não compreender, mas encher o seu coração de gratidão? Não compreender, mas encher a sua alma de adoração a Deus? Essa é a nossa vocação, irmão. Isso faz parte da nossa natureza dos novos nascidos em Cristo Jesus. Porque se eu adoro quando tudo vai bem e murmuro quando tudo vai mal, eu sou igual a qualquer pessoa. Mas se eu adoro, se eu o louvo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando as coisas vão de mal a pior, eu manifesto que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue foi passado nos umbrais da minha vida e me lavou por inteiro. Por isso a gente adora o Senhor. Que a nossa oferta seja uma oferta de gratidão, que o nosso dízimo fale da nossa comunhão com Ele, em nome de Jesus. Levante seu envelope com a sua oferta ou o seu dízimo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de chegar diante de Ti com as nossas ofertas e dízimos, que na verdade nem são nossas, são do Senhor, porque tudo vem do Senhor. Portanto, glorifica o Teu nome na vida do meu irmão e da minha irmã. Te oferecemos nossas ofertas e dízimos como alguma coisa que glorifica o Teu nome e por graça, por tudo que o Senhor tem feito. Levantamos um altar de adoração diante do Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Se você vai trazer dízimos, coloque no gasofilácio à minha direita. Se você vai trazer ofertas, coloque no gasofilácio à minha esquerda. Para você que está na internet, está aparecendo aí, você que está na tela, o Pix. Já está aparecendo o número do Pix aí na tela? Não? Então, depois vai aparecer acho que no próximo culto já aparece o Pix, não é isso, Renan? Próximo culto já aparece? Então, está aí os contas da igreja, se você quiser fazer a sua transferência, ok? Está um QR Code aí, se você quiser fazer a sua oferta. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos receber a palavra de Deus nessa hora? Quantos estão desejosos por ouvir a palavra de Deus ao nosso coração? Ah, pastor, Deus já falou aqui comigo, amém, mas Ele deseja falar mais. Ele deseja trazer da sua palavra verdadeira ao nosso coração. E hoje vai usar a instrumentalidade desse que passou uns dias sem aparecer porque estava se preparando para uma prova, fez a prova, né? Se Deus quiser, vai ter êxito no seu pleito, naquilo que Ele deseja. Ele vai alçar voos maiores na sua carreira. Vamos ouvir a palavra com o pastor Marcelo Soares, nessa hora, em nome de Jesus. Você pode recebê-lo com alegria, mais uma vez? Deixa eu limpar o microfone para você. Bom dia, queridos, graça e paz, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir oportunamente.
Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede. Como o pastor falou aqui, né? Eu andei ausente porque eu estava me preparando para um concurso que foi domingo passado. Sou grato a Deus porque vocês oraram por mim. Eu senti a presença de vocês ali, inclusive mexendo na caneta na hora que eu estava. As questões que eu errei, se eu errei, fui eu que marquei, pode ficar tranquilo, tá? Mas sou muito grato a Deus pelo carinho dispensado a mim. Como o pastor César disse aqui anteriormente, se eu passar, Deus é fiel. E se eu não passar, Ele vai continuar sendo fiel. Amém, queridos? Grato a Deus por essa oportunidade, justamente no domingo de Páscoa. Eu pedi a Deus uma palavra sobre Páscoa, sobre ressurreição, sobre passagem, alguma coisa ligada ao dia de hoje. E eu confesso que os dias foram se passando e o meu coração continuava ardendo por algo que eu tenho pensado nos últimos tempos. Peço perdão a vocês, mas eu não vou falar sobre Páscoa. Eu tenho pensado muito nesse tempo que nós estamos inseridos, nesse tempo que o pastor pontuou aqui, tempo de escassez, tempo de portas fechadas, o número de desemprego cada vez maior, o número de mortos assustador, um número assustador, não é verdade? Eu não sei vocês, mas essa semana mesmo eu já perdi 4 colegas, 4 pessoas conhecidas, essa semana que passou, né? E não tem como a gente não ficar sensibilizado a isso. Você não ter o mínimo de empatia à dor alheia. Você não ter o mínimo de compaixão para aqueles que estão sofrendo o luto, né? E me veio à mente algo que eu ministrei um tempo atrás, ainda na igreja do Tanque, sobre Deus, Ele é Deus dos processos. E para eu poder falar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu quero me apropriar de um texto muito conhecido, onde muitos pregadores fazem uso, onde muitos estudos bíblicos são baseados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Feliz porque minha mamãe já tomou as 2 doses da vacina, já está doida para ir para a feira, já está doida para bater perna, né? E o meu pai já tomou a primeira e vai a segunda logo, daqui a pouco. Graças a Deus por isso. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui, queridos. Essa é uma passagem muito conhecida como a passagem que foi, a promessa que foi liberada sobre a vida de Abrão, que ele seria pai de uma grande multidão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de nós entrarmos na palavra. Alguém aqui presente no culto, ou você que nos assiste pela internet, existe sobre a sua vida alguma promessa que ainda não se cumpriu? Só quem tem, levanta a mão. Pode levantar, irmão, não fica com medo não. Tem pegadinha não. Ainda não se cumpriu? Amém. Por que eu estou fazendo essa pergunta?
porque eu aprendo com Abrão e com outros personagens da Bíblia que toda promessa ela passa por um processo. E eu explico que tipo de processo eu me refiro. Existem processos que abrangem perdas. Lembra da vida de Jó, que perdeu todos os seus bens, inclusive os seus filhos? Existem promessas e processos que abrangem o desprezo. Ou você acha que foi fácil para Davi, quando o seu pai recebe a visita do profeta Samuel, ele só ser lembrado quando o profeta pergunta assim: acabaram-se os meninos? Acabaram-se os jovens? Aí que o pai se deu conta de que tinha mais um filho. Você acha que foi fácil para ele? Existem processos que envolvem traições. Lembra da vida de José, que fora traído pelos seus irmãos? E há ainda processos que abrangem o medo. Ou você acha por que Deus fala para Josué 3 vezes ele não temer? Josué devia estar com muito medo de liderar o povo, um número enorme. Devia ser assustador. Eu imagino que Deus falou 3 vezes para poder acalentar o coração de Josué. Pois é, queridos, eu sinto informar. Se você que levantou a mão, você tem uma promessa para se cumprir ainda na sua vida, e eu creio que vai se cumprir, você estará sujeito a processos. Processos esses que envolvem, no mínimo, perdas, traições, desprezo e até o medo. E uma outra coisa extremamente importante que eu aprendo com essa passagem é que se eu quiser acelerar o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida, eu preciso estar atento aos comandos que são dados por Deus. Porque a palavra de Deus liberada sobre a vida de Abrão foi: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. E o que Abrão fez? Levou consigo Ló, desobedecendo aquilo que Deus havia dado como comando para a sua vida. Ele levou um sobrinho dele. A decisão de Abrão em levar Ló consigo ocasionou algo muito sério. Ocasionou o silêncio de Deus para a vida de Abrão. Deus parou de falar com Abrão. E aí já no capítulo 13, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer que Abrão, já habitando entre Betel e Ai, ele ergue um altar para invocar o nome do Senhor. No entanto, Deus não falara nada com ele. Os dias se passam e nesse mesmo lugar, a Bíblia vai dizer que Abrão e Ló, eles tiveram uma desavença, porque eles se tornaram muito ricos. E aí acabou que ficou incompatível eles habitarem nas mesmas terras. Mas antes de eu prosseguir aqui, qual era a promessa de Deus para Abrão? Que ele ficasse muito rico? Não, que ele fosse pai de uma grande multidão. Então, até o presente momento, a promessa não fora se cumprida, não se cumpriu. Diante disso, Abrão, ele decide conversar com Ló e falou assim: olha só, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, para onde você for, eu vou em sentido oposto.
Diz as Escrituras a partir do versículo 12, no capítulo 13 ainda, que Ló acatou a decisão do seu tio e decidiu ir para o Jordão, escolheu o Vale do Jordão e partiu para o leste. Aí o versículo 12, ele começa com a seguinte expressão, queridos. Eu sei que essa é uma passagem muito conhecida nossa, mas eu gostaria de compartilhar aquilo que me saltou os olhos, os detalhes da palavra que pode fazer toda a diferença para mim e para você. O versículo começa dizendo o seguinte: Abrão ficou na terra de Canaã. Pausa para a primeira observação que eu faço. O trato não foi se Ló fosse para um lado, para a direita, ele iria para a esquerda. E a Bíblia vai dizer que Abrão, ele ficou na terra de Canaã. Ele não foi para um lado nem para o outro, ainda que Ló tivesse se movido. Vamos adiante. No versículo 14 do capítulo 13, a palavra de Deus começa dizendo: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou. Pausa para a segunda observação. Só foi Ló se separar de Abrão que Deus reatou a comunicação com Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: De onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo é a terra que tenho separado para a sua descendência. Pausa para a última e terceira observação. Abraão não precisou se deslocar. Ele já estava na terra que Deus havia prometido para ele. Deus falou assim: Abraão, olha para o norte. Ele parado, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Ou seja, ele já estava no centro da vontade de Deus. Ele já estava no local onde a bênção seria liberada. Pastor, tá, e aí? Qual é a lição que nós podemos tirar disso? A lição é simples, querido. Vence na vida quem entende que os processos, eles são inevitáveis. Vence na vida quem atenta para os comandos exatos dados por Deus. Por que eu digo isso? Porque num tempo como esse, onde as coisas estão escassas, as portas cada vez mais fechadas, a gente, às vezes, tende a agir na força do nosso braço. Ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Lá o fulano me ofereceu uma proposta maravilhosa. E a gente, talvez por desespero, e até assim, sendo muito honesto, por sermos responsáveis, não querer que a nossa família passe por alguma dificuldade, a gente embarca sem consultar a vontade de Deus. Isso é um perigo muito iminente. E é algo muito perigoso para esse tempo. Porque qualquer proposta que a gente recebe nesse momento, a gente pode encarar como bênção de Deus. No entanto, a gente precisa consultar a Deus, saber qual é o comando que Ele tem para a nossa vida. Queridos, Deus nunca deixou nada faltar para nós, amém, queridos? Amém, queridos? Não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. Você entende isso? Mas, pastor, quando eu me converti, eu achei que essa história aí de processo aí não existiria, que Deus ele ia abençoar a minha vida em todas as áreas. Aonde entra a história do pare de sofrer, pastor? Irmãos, assim, em nome daquele que há de ressurgir nas nuvens, se você souber, por favor, me diga, que
que eu também não tenho resposta para isso. O nosso Deus, Ele é um Deus dos processos. Ele é um Deus que Ele pode nos livrar dos processos. Mas se Ele não nos livrar, nós temos uma certeza de que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, dias de triunfo, pastor, sim, mas dias de escassez também. Dia de saúde plena, mas também dia de enfermidade. Deus estará conosco todos os dias das nossas vidas. Isso é uma promessa que Ele lançou sobre a vida de cada um de nós. E nós precisamos nos apropriar disso. Antes que o desespero bata a porta do nosso coração, antes que a gente faça loucura, a gente tome decisões erradas sem consultar a Deus, eu quero te dizer, Deus, Ele é Deus de processos. Você pode repetir isso? Deus, Ele é Deus de processos. Amém, queridos? Mas fique tranquilo, porque se você entrar num processo, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, meu irmão. Agora, qual é o tempo da bênção, pastor? Aí depende de nós. Porque a bênção foi liberada para a vida de Abrão a partir do momento que ele começou a entender que ele precisava estar no centro da vontade de Deus. Mas a promessa de Deus era que ele entrasse numa terra prometida? Não. A promessa de Deus lançada sobre a vida dele era que ele seria pai de multidões. E até o presente momento, ele não havia gerado nenhum filho. Então a promessa ainda não havia se cumprido. Abrão recebe a promessa de Deus, diz sim à sua promessa, e a partir daí entra no processo. Arrisca sair da sua terra, arrisca sair para ir para um lugar que ele não fazia a mínima ideia aonde seria. No entanto, ele leva Ló consigo. Abraão, ele me ensina algo muito precioso que eu poderia chamar de princípio, querido. Deus, ele não anula a promessa que foi liberada, mas ele pode retardar o seu cumprimento. Vou repetir. Deus, ele jamais vai anular uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, mas ele pode retardar o seu cumprimento, porque vai depender das nossas ações. E como eu falei, em um momento como esse, a gente precisa estar muito ligado em Deus. Eu sei que os dias não são fáceis. Pastor, mas eu estou passando dificuldade. Traz o problema para a igreja. É hora da gente ser igreja. Da gente dividir aquilo que a gente tem. Ser igreja não é só a gente estar num ambiente como esse, participando das reuniões. É de compartilhar necessidades. Aqui precisa ser um lugar disso. Mas se você não falar, se você não se pronunciar, aí fica difícil, querido, da gente dar algum passo em favor da solução do seu problema. Então, em nome de Jesus, num tempo como esse, esteja conectado a Deus. Aproxime-se de pessoas. Não fique isolado, não. É tempo de muita confusão emocional. As notícias que nos chegam, não sei vocês, mas assim, de pessoas conhecidas, né? Assim, me perdoe o que eu vou dizer, mas enquanto as notícias aumentavam-se os números, mas não eram de pessoas conhecidas, a gente não dava tanta importância. Mas quando chega até nós, na nossa família, a gente dá importância, mas não a devida importância. A gente fica mais sensível, sensibilizado. A tendência natural é você querer ficar com medo. Existem pessoas que testam positivo e não querem ir para o hospital com medo, porque as notícias estão mostrando que quem entra no hospital sai morto. Essa é a sensação que eu tenho quando assisto um noticiário. E não é isso. Existe muita gente saindo. O marido da Glória Pires saiu essa semana aí, graças a Deus, né? E foi emocionante o depoimento dele.
depois de dias internado. Então a gente tende a ficar mais fragilizado emocionalmente num momento como esse, e a gente tende a entrar num casulo. Não faça isso, querido. Compartilhe as suas dores, compartilhe as suas necessidades. É tempo de nós sermos igreja. Talvez esse seja o processo que Deus tem para a sua vida. Talvez o processo que você esteja vivendo é porque Deus ele quer fazer algo grandioso a partir disso. Mas se a gente não toma uma decisão pautada nos comandos de Deus, além de nós retardarmos o cumprimento da promessa, a gente pode fadar no meio do caminho. Então, em nome de Jesus, não fique só num momento de dificuldade. A promessa sobre a vida de Abrão é que ele seria um pai de uma grande multidão. E você conhece a história, a Bíblia vai dizer que de novo lá na frente, ele decide agir na força do seu braço. Nada da promessa se cumprir, o que a esposa dele, Sarai, decide fazer? Olha só, existe uma promessa sobre a sua vida, não é verdade? E nós já estamos idosos. Eu acredito que a gente vai ter que fazer uso de uma empregada, de uma escrava, alguma coisa assim, porque a minha idade já de gerar filho já se foi. E aí Sarai decide dar uma ajudinha para Deus, oferecendo Agar para que Abrão se deitasse com ela e ela engravidasse e supostamente esse fosse o filho da promessa. Graças a Deus aqui não tem dessa gente que dá ajudinha para Deus, né, irmãos? A gente não faz, a gente não é desse tipo de... Na hora que nada da promessa se cumprir, a gente não dá ajuda para Deus, a gente aguarda ali na posição que Deus quer que a gente esteja. Aí nasce Ismael. Só que no processo de gestação de Agar, existe uma confusão danada entre Agar e Sarai. Deus decide se calar de novo. Até que no capítulo 21, ele começa com uma frase espetacular. A frase diz assim, capítulo 21, versículo 1. É o capítulo que nasce Isaac, o filho da promessa. A passagem começa dizendo o seguinte: o Senhor fez como prometido. Deus não precisa da nossa ajuda. É que nós somos avessos a processos. Você vê que essa história de processo, ela não é de hoje, isso não nasceu com a gente. Nós não fomos os primeiros e nem seremos os últimos. O processo, a gente precisa entender que o processo faz parte da vida. Os altos e baixos da vida é justamente porque Deus ele não tem prazer em não nos manipular. Ele permite que você tome as suas decisões. É onde entra o livre-arbítrio. As suas decisões podem fazer com que você dê mais uma voltinha no deserto. Mais uma voltinha. Ou então você se coloca na posição e Deus abre as janelas dos céus e libera a bênção que Ele tem sobre a sua vida. Essa passagem ela tem como um ensinamento para mim e para você que eu preciso atentar para os comandos de Deus. Aquilo que Deus tem para a minha vida. Ah, pastor, eu não estou mais suportando o meu casamento. A solução, a gente ainda fala assim, a solução é separar. Quem te disse isso, irmão? Ah, pastor, esse negócio de honrar pai e mãe não é legal quando tem mesada, quando o pai trata bem a gente, quando o pai ele compra os presentes que a gente... Não. Honrar pai e mãe é incondicionalmente.
Mas não é fácil, pastor, lidar com um pai alcoólatra que chega em casa quebrando tudo, batendo na minha mãe. Ore pela vida dele. Faça um propósito diante de Deus para que isso se encerre, para que isso se estanque. Deus é poderoso para fazer através das nossas orações, irmãos. Nós precisamos nos apropriar dessas armas. É tempo de nós dobrarmos mais os nossos joelhos, ficarmos mais em silêncio e abrir somente para Deus. Não negligencie o tempo de processo, porque os processos, eles são inevitáveis. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, seja bem-vindo aos processos. Qual é o tempo de processo? Só você vai determinar isso. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra da parte de Deus. É algo que Deus tem colocado no meu coração. Nós servimos a um Deus de processo. Desculpa porque você não deu um glória a Deus, você não gritou, você não saltou. Mas eu queria que você guardasse essa palavra no coração para esse tempo que a gente está vivendo. Porque num tempo como esse, naturalmente, a gente tende a dar uma desestabilizada em algum momento. Seja quando a saúde, ela fica precária, sendo por conta da economia, das incertezas financeiras. A gente não sabe o que está para acontecer, né? Era para ser uma quarentena, irmãos. Já se passaram um ano. Então, em nome de Jesus, mantenha-se firme, continue inalando o amor de Deus, continue falando de Jesus, continue amando o Senhor incondicionalmente, continue agarrado nas promessas de Deus, continue crendo que o Senhor há de fazer, mas para isso é preciso que você se coloque na posição, se coloque na brecha. Amém, queridos? Coloque-se de pé, eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, agradecido, Senhor, por aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Nesse momento de pandemia, Senhor, tantos desempregos batem à porta de muitas famílias. Senhor, tem misericórdia de cada uma dessas famílias. Supra as necessidades de cada uma delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra a porta de emprego para esse chefe de família, Senhor. Abra a porta de emprego, Senhor, para essa mãe desesperada, Senhor. Desesperada por colocar algo sobre a mesa, Senhor, dos seus filhos. Oferecer algo para os seus filhos, Senhor. Para comer e se deleitar, Senhor. Senhor, abra as portas, Senhor, da saúde, Senhor. Repreenda, Senhor, esse vírus. E toda sorte de enfermidade que assola, Senhor, as nações na terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continua guardando as famílias. Senhor, continue nos dando, gerando no nosso coração prudência, Senhor, com aquilo que nos cabe, Senhor. Se é para usar máscara, vamos usar máscara. Se é para poder mantermos isolados, vamos manter isolados. Se é para manter o distanciamento, vamos manter o distanciamento. Se é para usar o álcool, a gente vai usar o álcool, Senhor. Livra-nos da imprudência, Senhor. Pelo fato de nós já termos sido vítimas do Covid, achar que isso não pode pegar de novo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, mas nós queremos te pedir, Senhor, acima de qualquer coisa, Senhor, mantenha-nos no centro da tua vontade, de modo que a gente não venha negligenciar, Senhor, os comandos dados. Senhor, Abraão, ele me ensina que o processo ele foi retardado, porque na medida que ele falhava com aquilo que Deus havia liberado sobre ele, isso só retardava o cumprimento da sua promessa. Livra-nos disso, Senhor.
livra-nos de nós mesmos, livra-nos da soberba, da altivez, de achar que por sermos crentes há muito tempo, a gente sabe o caminho da solução. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós queremos nos sujeitar à Tua voz. Senhor, nós queremos sujeitar a nossa família, o nosso emprego, as nossas finanças, à Tua voz. O que nós devemos fazer, Senhor? Orienta-nos, Senhor, nesse tempo tão difícil. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de associações erradas. Livra-nos, Senhor, de sociedades furadas, Senhor. Porque nem tudo que reluz é ouro, Senhor. Existem propostas que são abertas pelo inferno, Senhor, para poder nos abater e nos frustrar. Quantos crentes frustrados, quantos crentes abatidos, porque foi dito a eles que Deus faria e Deus não fez, porque eles não entendiam a Tua soberania, Senhor. Se o Senhor é soberano, o Senhor faz a hora que quer, do modo que quer, usando quem quiser, e não no nosso tempo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, de uma mentalidade religiosa, de que o fato do Senhor ter falado conosco, Deus vai fazer no meu tempo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda cada coração aqui, blinda, Senhor, cada mente, coração, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Se o Senhor tem algo para fazer na terra, através da nossa instrumentalidade, livra-nos da negligência, Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Depois dessa palavra de prudência, né? Quem sou eu para não pegar um paninho para limpar o microfone, né? Foi abençoado e alcançado pela palavra nesse momento. Deus é um Deus de processos. Queremos as promessas, mas Ele vai nos fazer chegar nelas através de processos. Muitas vezes nós não entendemos, mas dedicamos o nosso coração a caminhar no caminho do Senhor para a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Desejo que essa semana seja muito abençoada na sua vida. Que você, se estiver na sua hora, tome a vacina, como a pastora Núbia vai tomar essa semana. Não por idade, mas por fazer parte do grupo de profissionais da saúde. Ah, bem, né? Pensaram que seriam enganados por ela. Eu estou pensando até em levá-la, mas não vou tomar a vacina, porque eu não faço parte da área da saúde, pelo menos não da saúde final, né? Não da saúde final, só da saúde espiritual aí de você. Mas parece que esse lado aí o pessoal não está contando para dar vacina. Então, vou esperar até, eu acho que mês que vem ainda, para dar o meu bracinho. Mas a pastora Núbia, já sexta-feira, começa esse processo aí. Ela não gostou, porque ela nunca quer dar margem para dizerem que ela é mais velha que eu. Mas nessa semana vai ficar assim, como se fosse. Então, que você vai chegando ao seu momento de se vacinar, não tenha medo de dar o seu bracinho lá, tomar sua vacina. E cuidado com, como disse o pastor Marcelo aqui, use sua máscara, distancie-se, respeite. Ah, pastor, mas eu estou no ônibus, estou lotado. Eu sei que algumas coisas são incoerentes mesmo, não tem jeito, mas faça a sua parte, amém? A sua parte, isso é o mais importante. Deus te abençoe, te dê uma semana muito próspera, uma semana de boas notícias. Você receba notícias tão boas que você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Senhor, parece que uma coisa maravilhosa dessa aconteceu comigo nessa semana. Como pode ter acontecido isso? E aí grite, Deus é bom e fiel. Mas se acontecer alguma coisa esquisita, que você não esperava, também grite, Deus é bom e fiel. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial na Tua presença, com os meus irmãos e irmãs. Glorifica o Teu nome
e que essa semana seja uma semana de notícias maravilhosas na vida dos meus irmãos e irmãs. Abençoa-nos agora aqueles que vão voltar às suas casas, aqueles que estão em casa participando dessa reunião através da tecnologia da internet. Mais uma vez, leve essa mensagem ao coração de muitas pessoas. Nós te daremos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém. Na medida da sua possibilidade, cumprimente as pessoas. Para quem vai ficar no culto das 10h45, há uma palavra ao seu coração também. Deus abençoe a todos.